Print on Demand, DTF ou DTG, né? Valem a pena? Esses foram os temas que repercutiram muito na semana da nossa comunidade MQP, comunidade das marcas que performam. E a pergunta central era: Print on Demand ou Private Label? E esses temas, eles acabam sendo influenciados, né, por conta de um nicho de mercado tá muito em evidência, que é o streetwear. O foco excessivo em produto, que é basicamente a camiseta preta oversize estampada. E entender a diferença entre técnica de impressão e modelos de fabricação, tá? Então fica nesse vídeo que, independente do segmento, tem muita coisa boa que podemos extrair dessa discussão para a sua marca, tá? Mas antes, quero desejar boas-vindas aqui ao MQP Talks, esse quadro aqui no nosso canal, onde a gente fala muito sobre notícias, curiosidades e muito conteúdo sobre moda, gestão, brand e vendas das marcas que performam, tá? Então já deixa teu like, isso é bem importante pra gente. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e, claro, ativa as notificações para acompanhar nossos posts em primeiríssima mão. Combinado? Põe na tela aqui, Aloysio. DTF, DTG, Silk, tudo isso, cara, são técnicas de agenda, né, jovens? E a gente vai entender nesse vídeo aqui o conceito, as diferenças e o que vale mais a pena para a sua marca, tá? Eu vou começar apresentando para vocês a técnica mais clássica, né, que é o silk screen, ou como alguns ainda conhecem como serigrafia, tá? Como eu disse, é a técnica mais clássica da impressão, que é feita com aplicação com tinta direta. E esse é o grande diferencial, porque apesar das limitações de cores, você pode trabalhar uma maior variedade de efeitos, como por exemplo, o foil, que é aquele efeito metalizado, o puff, que é aquele efeito emborrachado, zero toque, né, que é um outro efeito, craquelado, que um tempo atrás as marcas americanas usavam demais, ou seja, a serigrafia clássica, ela permite uma infinidade de, vou dizer assim, nem design não, mas de efeitos mesmo, tá? Então, assim, é muito importante a gente entender que isso aqui não vai sair do ar. Não importa se vai ser feito ali manualmente, né? Como tá aqui na imagem, ou se vai ser feito por máquinas automáticas, tá? Mas eu acredito muito que isso aqui vai perdurar muito pela qualidade do produto em si, beleza? Quais são as etapas que permeiam esse tipo de técnica, tá? Primeiro, você vai fazer o desenho, depois fazer separação de cores dos desenhos, imprimir nos fotolitos, depois, no quarto passo, gravação das matrizes, né, que são os quadros. No quinto passo, escolher e preparar as tintas e efeitos, beleza? Para só depois você fazer a impressão de fato, né, nas peças, seja ele manualmente, através ali, como você viu na foto lá, pessoas aplicando diretamente nas peças, ou nas diversos carrosséis hoje que tem automáticos e semiautomáticos no mercado. Feito tudo isso, a gente finaliza esse processo ali com a secagem. Quais são os tipos de artes que são utilizadas nesse tipo de estamparia, né? Você vai usar geralmente uma arte vetorizada, aí você vai usar ali o CorelDRAW ou o Illustrator, por exemplo, para poder trabalhar esses programas, né? E quais são as grandes vantagens do Silkscreen, né? Primeiro, alta qualidade e, como eu falei mais cedo, a variedade dos efeitos. Mas qual é a grande desvantagem? É a quantidade mínima de peças, né? De fato, existe essa limitação ali, que talvez seja por isso que o próximo item que eu vou lançar agora, que é o DTG, tenha DTG e o DTF, tenha ganho tanto protagonismo ao longo dos últimos anos, porque prioritariamente, né, eles são utilizados por marcas que querem fazer em pequenas quantidades, beleza? Então vamos lá para a nossa segunda técnica de customização, a DTG, que em inglês significa Direct to Garment, onde a tradução seria direto no tecido. É mais conhecido também como impressão digital, como o processo. A gente vai falar no próximo vídeo aqui, inclusive já fica aqui o convite, sobre as plataformas on demand, né? A Montic, a Reserva Inc. E essas plataformas, via de regra, usam o processo de DTG, né? De impressão digital. E esse processo ele é feito por pigmentação em rolo, feito diretamente nas fibras do tecido, tá? Existe, né, é bom criar aqui uma ressalva, que existe uma etapa de preparação que é o aquecimento dessas peças para receber
a impressão sem correr risco de manchar, né, de desbotar ali também. Então, além dessa impressão direta, antes dela ir para a máquina aqui, ela é feito todo um aquecimento. Quais são as etapas que fazem parte da DTG? Primeiro, desenho. Segundo, essa preparação que eu falei, que é o aquecimento da peça, e depois já vai ali a impressão direta, né? Geralmente as artes que são utilizadas aqui, você pode trabalhar com PNG e PDF, e aqui é uma grande vantagem, porque você pode trabalhar com alta definição, com uma gama muito maior de cores, tá? Uma outra vantagem é que você não tem quantidade mínima. Como você vai fazer? Por isso que muita gente usa print on demand. Print on demand é uma técnica, na verdade, de fabricação, tá? É porque a DTG permite isso. Como as impressões são feitas uma a uma, então você pode, obviamente, fabricar só quando você vender, né? Que eu acho que é o grande objetivo de todos aqui, né? Cria as suas peças, coloca isso num e-commerce, por exemplo, e aí só vai produzir, de fato imprimir, depois que você fizer a venda. Tá? Então não tem quantidade mínima para produção. Isso é uma grande vantagem. Desvantagem, o preço, né? É um processo que é muito bacana, porém ele é muito mais caro do que a serigrafia quando você considera ali a unidade da peça, né? E você tem uma limitação de base. Somente, geralmente, as DTFs, DTG, desculpa, que eu conheço, geralmente eles funcionam muito bem em bases de algodão ou fibras naturais, beleza? E onde é que entra a nossa terceira técnica, que é a DTF, né? A DTF, ela significa Direct to Film. E diferente do DTG e do Silk, a impressão não é feita diretamente na peça. E por isso, não há necessidade de preparação da peça e pode ser aplicado numa maior variedade de base de tecido, especialmente nos tecidos sintéticos. Isso aqui, galera, a turma que trabalha com materiais esportivos, Nike, é, aqui no Brasil a Track and Field, né? Essas marcas que trabalham com materiais mais sintéticos, elas deitam e enrolam de usar o DTF, tá? Quais são as etapas que permeiam esse processo? A primeira delas, você primeiro pode fazer a impressão em película, né? A primeira etapa é essa, impressão em película de poliuretano, certo? Ou seja, é uma impressora com um material bem específico, tá certo? A segunda etapa geralmente você faz várias artes dentro. Aqui na imagem em questão é uma imagem full, tá? Mas você pode ali imprimir na sua plotter diversas artes ao mesmo tempo. Então, o próximo passo é você fazer o recorte das artes, né? Você vai lá recortar, se você fizer várias artes pequenininhas, você vai cortando essas artes lá, vai separando, tá? E aí a terceira parte é a transferência que muitas pessoas fazem via prensa, dependendo do tamanho da arte, ou mesmo um ferrozinho clássico ali a vapor, se for algum acabamento pequenininho, por exemplo, tem muita gente que está usando o DTF para poder colocar aqui a composição dos seus artigos, né? Ali com os tamanhos e tal. Então, assim, eu acho que é uma solução muito interessante para alguns tipos de acabamento e alguns tipos de marca, tá? Então, quais são os tipos de arte? Da mesma forma do DTG, né? PNG ou PDF. Por isso que a qualidade também é absurda, tá? Não tem quantidade mínima também e é ideal para peças sintéticas, tá? Essa é a grande diferencial. Então, enquanto o DTG ele é muito utilizado para peças com algodão, né, algodão ou fibras naturais, o DTF ele é mais utilizado para as peças sintéticas, tá? E com a grande desvantagem? Também preço, né? Se você comparar o preço unitário, né, em grandes quantidades, o Silk Screen sempre vai ganhar, cara, tá? Então, o preço é um pouco mais salgado. As artes aqui, por ter que fazer esse processo de transfer, né? Geralmente já são artes mais chapadas. E aí, muitas vezes, se você somar isso a tecidos que não são, sintéticos, ele acaba a malha ficando aquele chapadão e o tecido não respira. Então, acaba esquentando um pouco, tá? E em alguns casos, relatam também a baixa durabilidade. Por exemplo, nesse contexto, entre esses três processos aqui, o que tem mais durabilidade, por ter a aplicação direta da tinta no tecido, é, sem sombra de dúvida, o Silk Screen, tá? Mas a gente tem evoluído muito nessas técnicas de DTF e DTG, e com certeza aqui eu acredito que ao longo dos anos aqui esses problemas serão minimizados, beleza? E aí a pergunta que fica afinal, onde entra a discussão, né, do print on demand nesse processo, tá? O, o print on demand, né, e aí é uma coisa que eu... Pode botar em mim aqui, Luiz. Uma coisa que eu acho bem importante aqui falar é o seguinte, né? DTF, DTG, Silk Screen, a sublimação, que a gente nem conversou aqui hoje, porque geralmente não se usa muito nas camisetas, que é o produto central aqui desse vídeo, tá? São técnicas de impressão e especialmente o DTF e o DTG possibilitam a fabricação em pequenas quantidades, né? E a aplicação pode ser feita em peças fechadas. São esses dois pontos positivos, né?
pequena aplicação e aplicação em peças fechadas. E por isso muda completamente o jogo. Você pode ofertar uma demanda maior de produtos, né, um mix de produtos muito maior para o seu cliente e só fabricá-los de forma rápida, né? Só fabrico depois e de forma muito rápida depois que eu faço a venda, né? Ou seja, no pós-venda. E isso viabiliza a criação, tem viabilizado a criação de muitas marcas no mercado, tá? Mas existem alguns pontos de atenção, tá? E aqui a gente precisa sempre aqui no nosso MQP Talks, ou em todos os nossos projetos, seja lá no Modelflow, no podcast, ou nos nossos cursos também, trazer alguns pontos de atenção para que vocês não possam se perder, né, nesse processo e tomar a melhor decisão para sua marca. Mas antes, eu quero te fazer um convite, né? Se você tem uma marca de moda ou pretende lançar a sua marca nos próximos dias, semanas ou meses, eu quero te fazer um convite de participar da comunidade MQP, a comunidade das marcas que performam, tá? O acesso é 100% gratuito, o QR Code já está aqui na tela e lá, além de você ter acesso a um grupo de WhatsApp com mais de 400 empresários, donos de marca, que diariamente discutem de forma muito franca e aberta sobre os desafios da gestão das marcas de moda, você também vai ter acesso a 2 lives fechadas no Zoom, exclusivas para os membros, tá? Então não perde tempo. Quer se tornar membro? Quer fazer parte da comunidade? Bota aqui no QR Code ou no link que vai estar aqui na descrição e vem transformar sua marca numa marca que performa, tá? Vem pro lado de cá, vem pro lado das marcas que performam, beleza? Pra gente fechar aqui esse vídeo aqui e a gente dar aqui nosso parecer se vale ou se não vale a pena trabalhar com essas técnicas, tá? Eu separei aqui basicamente 3 pontos que para mim são cruciais nesse processo. Primeiro deles, Print on Demand, né, assim como o DTG e o DTF, eles são técnicas de customização que têm ganhado muitos holofotes nas redes sociais por 2 motivos, né? O nicho de moda hoje que está em evidência é o streetwear, e apesar dessa técnica ela também ser utilizada em grandes marcas nacionais e internacionais, eu me arrisco a dizer que ela representa no máximo ali 10, 15% do mercado global da moda. Então você não pode resumir o mercado da moda a esse tipo de produto. É errado você dizer que vai acabar com o private label, vai acabar com o ciclo skin. Não vai acabar, porque o mercado de moda ele é muito mais abrangente. Quantas marcas você conhece que nem estamparia tem, entende? Segundo ponto, tá? É muito importante a gente entender e separar o modelo de fabricação, tá? Separar o modelo de fabricação não tem nenhuma relação com o processo de customização. Quando a gente fala sobre DTG, DTF, Silk, é processo de customização, tá? Então você pode hoje produzir de 3 formas em especial. Primeiro, produção própria, quando a sua marca detém 100% do processo fabril. A produção híbrida, onde sua marca executa algumas etapas do processo fabril, geralmente as pontas, né? Você tá ali o corte e o acabamento final. As empresas, via de regra, terceirizam nesse modelo de produção híbrida, elas terceirizam algumas etapas do processo, como, por exemplo, a customização e a parte de fechamento, de costura, tá certo? E tem o terceiro modelo, que sim é o private label, onde a sua marca, ela terceiriza 100% do processo fabril, tá? Agora, a percepção que eu tenho é que as marcas que trabalham com esse tipo de produto, né, especialmente o streetwear, eles estão trabalhando com produtos semi-acabados, ou seja, eles dividem ali em 5 etapas do seu processo. Primeira etapa, eles compram as malhas PTs, né, que é pronta para atingir, via de regra, no fornecedor A, né, nas malharias. Depois, eles costuram, né, eles cortam e costuram essas peças no fornecedor B, e aí recebe as peças ali semi-acabadas, tá? Dependendo da demanda de venda, eles enviam para a titularia para poder tingir as peças nas cores que mais vendem, tá certo? O que eu acho isso um processo bem interessante, apesar de não ser um processo fácil, tá? E também ter um custo. Eu sei que a malha PT ela é mais em conta do que malhas diversas, tá? Mas tem que fazer essa continha bem bonitinha mesmo, né? É melhor você trabalhar com algumas cores mais fixas ali, ao invés de estar sempre trabalhando com PT, mas aí teria a titularia nesse processo. O quarto, aí sim, a customização por print on demand, né? Seja DTG ou DTF. Um quarto fornecedor, no fornecedor D, tá certo? E para finalizar, aí sim as marcas ficam, né? Depois que elas fazem a venda, com essa parte final do processo, que é a parte de acabamento e embalagem, que aí eles acabam fazendo internamente aqui antes de despachar para o cliente, tá? Ou seja, boa parte do processo ele é feito pós-venda, né? É só na fase final ali que a marca fica com a customização e as embalagens, tá certo? Agora, eu falei que tinha um terceiro ponto, né? O que é que nós aqui do MQP Talks aqui
do Modeflow indica para as marcas que estão começando. Existe uma quarta forma de produzir e customizar seus produtos via as plataformas de serviço, ou como a gente chama aqui, as plataformas on demand, onde você não tem que se preocupar com o site, você não tem que se preocupar com estoque e muito menos com produção. O seu foco vai ser total nas vendas, tá? Mas isso aí é papo para um próximo vídeo. Combinado? Então, não esquece de seguir a gente, né? @Modeflow nas nossas redes sociais aqui no YouTube, Instagram, Spotify e TikTok. Este jovem que vos fala aqui, Vini Souza, @ViniSouzaBR. E meu parceiro, William Marques, @William Marques, beleza? E aí, Brandes, conteúdo entregue? Então, tamo junto e até o próximo vídeo.